Começa agora a primeira aula do curso básico de Formação Política Ulisses Guimarães, que tem como objetivo fornecer os necessários subsídios para compreendermos o conceito de política, democracia e cidadania. Mas afinal, você sabe o que é política? Na verdade, a política está em toda parte, pois nada mais é do que a convivência entre os homens. É claro que o conceito de política surgiu há muitos anos, na Grécia Antiga. Portanto, o que pensamos hoje sobre política é, na realidade, uma extensão das ideias gregas. Foi na Grécia que surgiu a política, enquanto atividade e pensamento voltado para o tema de qual a melhor forma para se estabilizar, se constituir uma comunidade humana. Antes da Grécia clássica e para além da Grécia clássica, não havia, estritamente falando, o pensamento político. Por quê? Porque em outras regiões da época da Grécia, Babilônia, o Egito Antigo, o universo imaginário das pessoas era encerrado numa clausura mítica, ou seja, a sociedade, segundo essa interpretação mítica, ela advinha de uma origem divina. Então, as pessoas não questionavam a forma como era organizada a sociedade, porque algo que é de origem divina, você, obviamente, não pode contestar. Então, essas outras sociedades, elas estavam numa clausura mítica que a Grécia rompeu. A Grécia Antiga rompeu com essa clausura e inaugurou uma indagação sobre a sociedade, pela primeira vez na história da humanidade. Uma indagação sobre como organizar a sociedade, qual é a forma mais justa de organizá-la, quais são os elementos dessa organização. Todas essas questões que, na verdade, nós herdamos dos gregos, elas estão na origem mesma da teoria política. Então, com a Grécia, inaugura-se o pensamento político e também a prática política. São várias as causas que podem ter contribuído para o surgimento da reflexão política da época. Técnicas de navegação e contatos com outros povos, o que poderia ter possibilitado aos gregos abandonar seus mitos e trilhar a rota do racionalismo político. A urbanização da sociedade grega, que permitiu que as cidades ficassem mais autônomas e com uma dinâmica mais coletiva na elaboração das instituições, ou ainda a prosperidade econômica, que permitiu a um pequeno grupo de aristocratas livrar-se do trabalho físico, dedicando-se à filosofia e à política. Então, um pensador da época, também conhecido como Aristóteles, teimou que polis não poderia ser entendido somente como os muros da cidade, mas principalmente como o modo de viver de uma comunidade. Mas afinal, quem era e o que pensava Aristóteles? Para falarmos de Aristóteles, temos primeiro que falar sobre Sócrates, um dos maiores filósofos de todos os tempos. E graças a ele, o interesse maior da filosofia se deslocou do estudo da natureza para o estudo do ser humano e da ética. Proclamado o mais sábio dos homens, apresentava-se, no entanto, como um mero ignorante em busca da verdade. Só sei que nada sei, dizia ele. E o sentido da frase é irônico. Significa que se ele nada sabe, os outros sabem menos ainda. E alegando nada saber, conduzia habilmente o interlocutor até que ele mesmo, refletindo, chegasse à conclusão correta. Para Sócrates, o bem e a virtude eram consequências naturais do saber. Assim, se o conhecimento levava à sabedoria, a prática da injustiça e da maldade era apenas o resultado da ignorância. O mal nada mais era do que a falta do conhecimento do bem. Acusado de não cultuar os deuses da cidade e corromper a juventude, foi julgado e condenado à morte. De repente, muito democraticamente, a comunidade toma a decisão, alegando acusações que eram totalmente falsas, toma a decisão de condenar à morte o maior filósofo da Grécia, Sócrates. E a partir desse momento, Platão vai, então, elaborando um pensamento político em que ele vai se afastando
da democracia dos assuntos humanos e enfatizando o plano das ideias, o saber do filósofo. Esse pensamento platônico venceu no pensamento ocidental. Então, quando hoje nós falamos de política, quando nós vemos especialistas na televisão, quando nós vemos doutores falando em um tom de verdade sobre assuntos políticos, nós estamos, na verdade, observando um legado platônico. Nós estamos observando uma ênfase não na opinião do cidadão comum, mas uma ênfase na opinião do especialista, daquele que sabe. E não há nada, talvez, mais antidemocrático do que essa concepção que invadiu as sociedades modernas. Aristóteles, ainda assim, se preocupava com essa instabilidade, essa tragédia inerente à democracia. Então, ele procura fazer um estudo sistemático de todas as formas de governo das cidades-estados gregas, porque a Grécia não era como hoje, naquele tempo não era como hoje uma nação, eram cidades-estado autônomas, com uma cultura helênica mais ou menos comum. Então, Aristóteles faz um grande trabalho de comparação das formas de governo para achar qual a que seria mais ideal, qual forma de governo poderia trazer uma comunidade, trazer uma estabilidade política, uma boa vida, né, para uma cidade. Os filósofos pré-socráticos, assim chamados não tanto por antecederem historicamente Sócrates, buscavam uma explicação racional e não mítica ou divina da origem do mundo. Por exemplo, Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos pré-socráticos, escolheu a água como elemento originário do universo. Segundo ele, a explicação da origem do mundo não passa mais por forças divinas, mas pela descoberta de um elemento natural, no caso, a água. Por isso, Tales é considerado por Aristóteles como o primeiro filósofo. É esse mesmo pensamento, baseado na razão para explicar a origem do universo, que vai ser empregado por filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles para compreender a origem e a essência da polis, ou seja, da política. Vamos saber agora os principais pontos da criação democrática grega. Separação entre o público e o privado. Isso foi uma inovação grega também que era desconhecida em qualquer outra civilização daquela época, ou mesmo posterior, ou mesmo anterior. O espaço público, ou seja, um espaço onde as pessoas poderiam ter a possibilidade de indagar sobre suas instituições em pé de igualdade com os outros participantes desse espaço público. Em outras sociedades não havia isso porque o privado e o público era uma coisa só. Então o rei, o faraó, o monarca, o déspota, ele que decidia todas as questões, ele se colocava como uma personalidade de origem divina, e aos demais membros da comunidade não restava mais do que obedecer às ordens que este dirigente dava. Não podia contestar essas ordens. Eles não eram cidadãos, eram súditos. Na Grécia, ao contrário, essa formação do espaço público, ela criou o conceito de cidadão, ou seja, aquela pessoa, aquele indivíduo que pode ir para um espaço e ele pode contestar os governantes, ele pode propor ideias novas sobre a organização da sociedade, ele pode persuadir os demais de tal ou qual proposta, etc. Isso, então, como nós podemos já ver, é uma herança que nós herdamos dos gregos. Quando nós falamos de legislativo, quando nós vemos uma manifestação numa rua, quando nós vemos pessoas em atividade política, numa democracia, nós estamos vendo, na verdade, um espaço público que foi inaugurado pelos gregos. Quais são as características desse espaço público? Esse espaço público grego, para ele funcionar como um espaço de igualdade, ele teria que ter vários elementos. O primeiro deles é a ênfase na persuasão e, portanto, no discurso. Isso é um elemento importante porque nós estamos acostumados a perceber a política como uma relação de força, em que há
força B a fazer alguma coisa que B não faria se A não induzisse a fazê-lo. Ou seja, a política, nessa perspectiva, tem um elemento de coerção que inexistia no espaço público grego. Naquele espaço, o cidadão grego tinha que convencer os demais indivíduos de sua proposta, não poderia forçá-los a tal. Então, o espaço público grego já tinha esse primeiro elemento importante, que é o elemento de persuasão. E persuasão liga-se imediatamente ao discurso, ou seja, você persuade quando você tem um discurso. É por isso que a oratória era tão importante para os gregos, como é até hoje para qualquer político. Um político que não sabe falar em público, ele está reduzindo suas capacidades de atuação. A política, ela tem que ter essas duas dimensões, a da igualdade e a da diferença. Isso é muito esquecido hoje em dia em concepções coletivistas de política. Quando nós falamos de massa, de coletivo, nós não podemos esquecer de que são indivíduos que fazem a política. Cada pessoa é diferente da outra. Existe João, existe Maria, existe o Pedro, e isso é irredutível. O espaço público, então, diferencia-se do quê? Do espaço privado. O espaço privado, em grego, tem o nome de oikia, e daí surge o termo economia, porque o espaço privado, na Grécia Antiga, era o espaço das atividades econômicas e do lar ampliado. Esse espaço privado é um espaço onde impera a desigualdade. Por quê? Porque o espaço doméstico, ele não é um espaço de iguais. Ali tem um chefe da família, tem os escravos, tem os filhos e tem a mulher. E essas relações entre filhos e pais, mulher e chefe do lar e escravo, obviamente, são relações desiguais, portanto, diferentes do espaço público. Na concepção grega, o espaço público só vai ao espaço público quem consegue libertar-se da oikia, desse espaço privado da economia. O cidadão, ele não pode gastar seu tempo e sua energia com atividades dessa esfera privada doméstica. Então, na concepção grega, essa esfera privada doméstica, ela é valorativamente inferior à esfera pública. Então, para a esfera pública vão os cidadãos que conseguem sair das atividades ligadas ao trabalho, ao esforço físico, a toda a dimensão econômica. Mas isso aí introduz um elemento, vamos dizer assim, elitista na concepção de cidadania grega. Ou seja, à medida que nesse espaço público só pode atuar quem não está ligado, não está subordinado ao trabalho físico, então esse espaço público é constituído por uma elite que tem uma certa riqueza, uma certa renda, que os permite dedicar-se integralmente aos assuntos públicos, da política, ou aos assuntos do pensar filosóficos. Porque hoje o espaço público das sociedades contemporâneas é um espaço público em que participam mulheres, participam trabalhadores, participam pessoas de diferentes rendas, pobres, ricos. Então é um espaço público mais ampliado, mais democrático, por assim dizer, do que o espaço público que existia na Grécia. Instituições políticas. E os gregos criaram as primeiras instituições realmente políticas, no sentido forte do termo. Por exemplo, os gregos estabeleceram uma instituição chamada eclésia, que é um conselho, uma assembleia de cidadãos. Todo cidadão livre, com uma certa renda, podia participar dessa assembleia popular chamada eclésia. Essa assembleia popular era soberana no sentido de que nenhum outro órgão, nenhuma outra instância
poderia sobrepor-se a ela. Então ela podia revogar um dirigente, mudar as leis, tomar toda e qualquer resolução. Isso aí, essa Assembleia Popular, foi uma primeira semente, né, dos órgãos públicos que nós desenvolvemos nas sociedades contemporâneas. Dessa eclésia parte uma outra instituição chamada Boulé, que é um conselho legislativo de caráter representativo. Então, essa é outra instituição grega, outro princípio grego que nós também herdamos, ou seja, um espaço representativo de caráter mais legislativo, que cuida de uma série de questões relacionadas com a agenda dessa Assembleia Popular. E uma série de outros órgãos de magistratura, comissões, tribunais jurídicos, etc. Todos órgãos que, de uma forma ou de outra, se submetem à Assembleia Popular. As formas de governo. Eles tinham duas formas de escolha de representantes. Uma, a eleição, e a outra, o sorteio. A eleição, que hoje se tornou assim, um elemento fundamental, quase um senso comum das democracias modernas, para os gregos era uma instituição aristocrata. Por quê? Porque quando você elege uma pessoa entre 30 ou 40, você quer eleger o melhor. As pessoas que elegem um ou outro buscam a pessoa que é melhor qualificada, segundo eles, para exercer tal ou qual cargo. Então existe um elemento aristocrático na escolha, porque a escolha ela recai sobre um indivíduo ou dois, especialmente. E o termo aristocrático, em grego aristocracia, vem de Aristóteles, os melhores. Então a eleição, a instituição eletiva, ela era para os gregos essencialmente uma instituição aristocrática. Enquanto que o sorteio não. O sorteio, para os gregos, era a instituição mais democrática, porque no sorteio todos têm a possibilidade de participar. Né? Você sorteia um, sorteia outro, qualquer um pode ser sorteado, mas nem sempre qualquer um pode ser eleito. Né? Na instituição da eleição existe um critério meritocrático que no sorteio não existe. Mas veio predominar nas democracias contemporâneas a questão da eleição. E a ética e a política. Quando os gregos falam de ética e de política, eles estão falando não ética no sentido de não pisar na grama, ou não fazer tal ou qual atividade, ou não transpor tal ou qual lei. Ética, para os gregos clássicos, era um modo de vida. Então Aristóteles vai dizer, a polis, que vem o termo política, que é cidade, a polis não é só uma cidade no sentido arquitetônico do termo. A polis é uma comunidade que tem um modo de vida. Ela busca um bem ético, um bem comum. Eis aí outro conceito que sai dessa concepção, desse imaginário grego de política. Tem espaço público, tem as instituições, e você tem uma ética que é voltada para o bem comum. O cidadão que persegue a ética, ele persegue um modo de vida voltado para o bem comum. A definição do bem comum vai ser algo sempre sob escrutínio, sob indagação. Mas cidadania, política, atividade política e ética, todos esses elementos estão voltados na concepção de política grega para o bem comum, o bem daquela cidade-estado, da polis. A teoria política moderna foi marcada por uma extrema riqueza intelectual, sintetizada através do pensamento de alguns clássicos que viveram nos séculos XV a XIX, época em que um novo mundo começou a surgir na Europa. As previsões de Platão, na verdade, se realizaram. Um longo período na Idade Média em que
nós mal podemos falar de espaço público porque o mundo ficou religioso e espaço público só nas igrejas e com assuntos referentes a Deus. E o que é interessante no pensamento político de Maquiavel é que aí essa relação íntima que havia entre ética e política no mundo antigo, ela com Maquiavel desaparece. Maquiavel vai desassociar a política da ética. Ele vai dizer que a política tem uma dinâmica que não pode ser subordinada à moral. Daí que as pessoas lendo Maquiavel ficam com essa impressão que hoje é senso comum de uma pessoa que faz qualquer coisa para atingir seus fins. O termo maquiavélico significa uma pessoa, né, que age por trás, que faz qualquer jogo sujo, e isso está muito ligado até com a forma como as pessoas veem a política hoje, como algo maquiavélico. Na verdade, o Maquiavel não estava querendo ser antiético, ele estava somente desassociando a ética da política, dizendo que a política tem uma dimensão própria. E o contexto onde Maquiavel viveu, as cidades-estado da época renascentista, era um contexto de instabilidade, novamente, política. Então ele achava que, para se restabelecer a ordem política, havia duas formas de governo, o Principado e a República. E o Principado, para ele, era a fase inaugural, fundacional de um corpo político, em que este príncipe, e esse é o título de uma das principais obras dele, esse príncipe deveria governar com pulso forte. Ele teria que restabelecer a ordem. E para isso, vai dizer Maquiavel, ele precisa ser mais temido do que amado. Então, o pensamento de Maquiavel vai se desenvolvendo como técnicas de exercer o poder político desassociado de qualquer ética e moral. Mas, no fundo, há uma ética aí também de se restabelecer a grandeza do corpo político. Quando ele vai analisar uma outra forma de governo como a república, Maquiavel aí já dá uma ênfase muito grande nas virtudes humanas, no debate, né? Diferente dessa interpretação da forma de governo que é o Principado. Ele vai dizer, nós temos que lidar com a política como ela é, e não como ela deveria ser. Daí que sai essa famosa interpretação da política de Maquiavel, de que meios e fins, os fins justificam os meios. Outra novidade que Maquiavel introduziu na política é o estudo sobre a natureza humana. Ele tinha uma visão negativa da natureza humana. Lendo os textos de Maquiavel, fica claro que ele acha que o ser humano covarde, propenso à traição, propenso a ser seduzido por riqueza, por cobiça, traidor. Então, o príncipe, o governante, tem que lidar com essa natureza humana. Daí que ele utiliza de métodos para colocar as pessoas a seu favor. Pelo terror, pela sedução, pelos acordos políticos, mas por toda a técnica política que hoje se chama de maquiavélica, né? Então, ele é tido como o primeiro realista político, o primeiro introdutor do estudo da política como um estudo realista e não como um estudo ligado à moral, à ética, ao que a política poderia trazer para o cidadão, como era na antiguidade. Na teoria política moderna, por volta dos séculos XVII e XVIII, os chamados filósofos contratualistas defendem que só vivemos em sociedade devido ao contrato e que nós somos os autores da sociedade e do Estado. Thomas Hobbes, filósofo inglês, viveu durante a longa e sangrenta Guerra Civil Inglesa, conhecida como a Revolução Puritana, e também durante a férrea ditadura de Cromwell,
Ele foi o primeiro pensador a elaborar uma teoria contratualista do Estado. E a única forma de se organizar uma sociedade para Hobbes era que essas pessoas que estão em constante guerra no estado da natureza, elas transferissem o poder para um soberano, que ele vai chamar de Leviatã, de acordo com a mitologia bíblica. Um soberano que, outorgado desse poder, ele vai reger a vida dos súditos e garantir a sua existência. Quebrar esse ciclo de guerras e estabelecer a paz. Hobbes estava muito inserido na Inglaterra do seu tempo, porque a gente hoje, quando vê a Inglaterra, é uma ilha de estabilidade política. Mas naquele tempo havia guerras civis e Hobbes, muito preocupado com essa dilaceração do corpo político britânico, ele preconizou então essa ideia do soberano com poder absoluto para restabelecer a ordem. Assim como Hobbes, John Locke nasceu na Inglaterra, mas os eventos que mais marcaram a sua vida e obra foram a restauração da monarquia e principalmente a Revolução Gloriosa. Para Locke, as pessoas não deviam ser súditos, mas cidadãos. O governo não poderia ter todo esse poder que Hobbes atribuiu a Leviatã, mas teria que ser baseado na legitimidade e no consenso dos cidadãos. E os cidadãos teriam o direito de desobediência ao governo, caso esse governo não estivesse garantindo a prosperidade, a garantia da propriedade privada, a democracia, etc. Então Locke foi o grande inspirador, por exemplo, da Revolução Americana, que também caiu nessa ótica lockeana de que os pais fundadores americanos, anti-súditos britânicos, sentiram-se no dever de desobedecer às ordens do Império Britânico à medida que o governo em Londres não levava em conta e não tinha mais legitimidade nas colônias americanas. Então Locke foi o grande inspirador dessa ideia contratualista tão marcante na vida norte-americana, de que as pessoas se reúnem, elas entram em consenso e formam um governo, e esse governo dura enquanto ele tiver a legitimidade entre a população. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra e foi filho da chamada pequena burguesia, grupo em ascensão social no final do século XVIII. Foi autodidata e escreveu sobre todos os temas importantes da filosofia política da sua época. Também produziu inúmeras obras de literatura, peças de teatro e tratados sobre as artes. Mas Rousseau ocupou lugar de destaque entre os pensadores modernos pela sua proposta de soberania popular como condição primeira para a libertação do homem. Essa soberania exige para Rousseau o fim da representação. Esse corpo político coletivo forma uma vontade geral e a vontade não pode ser representada. Uma pessoa, um homem, uma assembleia de homens não pode representar a vontade de um cidadão. Então vai dizer Rousseau que a democracia não pode ser representativa. Se nós quisermos uma sociedade justa e igualitária, como ele buscava, teria que dar uma ênfase num contrato que levasse à soberania desse coletivo, desse corpo de cidadãos. Esses pensamentos de Rousseau de um lado, de Locke do outro, vão, na verdade, informar a Revolução Americana, a Revolução Francesa, no caso de Rousseau. E também vão informar o pensamento posterior, porque hoje como eu vou mostrar mais adiante, muito do debate político contemporâneo gira em torno exatamente dessa problemática lockeana, de que o governo tem que ter o consenso dos cidadãos de garantir a propriedade privada, garantir as liberdades, a felicidade dos indivíduos, e uma outra concepção mais coletivista, que enfatiza a vontade geral, o coletivo. Karl Marx nasceu na Alemanha e, ainda na juventude, tornou-se um destacado ativista político. Forçado ao exílio, foi para a Inglaterra, onde testemunhou o crescimento das fábricas e da produção industrial,
assim como o aumento das desigualdades sociais. Foi contemporâneo de grandes movimentos revolucionários na Europa, de 1830 e de 1848, e da Comuna de Paris, em 1871. Marx tem uma influência muito grande no pensamento político do século XIX, do século XX e até hoje. O marxismo, ele invadiu as academias, invadiu os movimentos, os partidos políticos, tornou-se um dos pensamentos políticos mais importantes, que não pode deixar de ser mencionado ou estudado por qualquer pessoa que queira lidar com a política. Marx não era um contratualista. Ele enfatizou uma crítica ao capitalismo e uma crítica ao liberalismo, porque Marx via a sociedade, e Marx, isso é interessante, ele se calcou muito em Aristóteles. Aristóteles já, nessa preocupação da forma de governo justo, ele tinha uma preocupação sobre o equilíbrio entre ricos e pobres. E Marx recolheu esse pensamento de Aristóteles e o desenvolveu. Para Marx, as sociedades são divididas em classes, e essas classes, elas se formam a partir de sua posição no universo econômico. São as relações econômicas que vão ditar as classes, e essa luta de classe obedece à lógica de quem está dominando as relações econômicas. Ele viu duas classes fundamentais na sociedade capitalista, a burguesia e o proletariado, e ele via a ideia de muitos contratualistas de um Estado neutro, soberano, hobbesiano ou lockeano, que regesse o bem comum. Ele via isso como uma farsa. Ele achava que por detrás desse discurso liberal do Estado neutro, do Estado que administrava a sociedade para o bem comum, ele via por detrás disso os interesses da burguesia. Então ele via o Estado muito como uma superestrutura. Ele foi vendo a política, ele tinha uma visão muito negativa do Estado, Marx, porque ele via o Estado como um órgão que queria se apresentar à sociedade como um órgão neutro, universal, e na verdade era um instrumento de uma classe dominante. Era evidente que eram democracias elitistas, em que realmente as classes econômicas que dominavam a sociedade, no caso a burguesia, elas tinham influência no Estado muito grande. Então, a popularidade de Marx não veio por acaso, que ele tocou numa ferida importante. Claro está que lutas sociais, a expansão da ideia igualitária, tornaram as democracias contemporâneas, vamos dizer assim, mais democráticas, menos aristocráticas do que no tempo de Marx. Mas a crítica dele ao capitalismo se sustentou durante muito tempo, porque justamente ele viu esse caráter aristocrático, burguês do Estado da época dele. Marx preconizava, por exemplo, para dar um exemplo, que o Estado no socialismo ia paulatinamente se enfraquecendo e na última etapa do socialismo, o comunismo, iria desaparecer, essa comunidade sem Estado. E nesses países socialistas, ao contrário, o Estado adquiriu uma dimensão muito grande, se fortalecendo cada vez mais. Ao contrário das teorias políticas clássica e moderna, a teoria política contemporânea não consolidou autores da envergadura dos clássicos e modernos, mas vários autores têm se destacado ao dar um tom dos debates ocorrido nos últimos 50, 60 anos. Todos eles abordam um tema que tem ocupado lugar principal na teoria política contemporânea, a democracia. Vamos saber como foram classificadas as correntes do pensamento político contemporâneo. O que é que esses pensadores dizem? Eles dizem que nos nossos dias, atualmente, nós vivemos em sociedades de massa, sociedades muito complexas, com populações gigantescas, e que por isso uma democracia só pode funcionar se ela consegue estabelecer uma espécie de filtro
entre o corpo de cidadãos, a população, e o governo. Então, esses pensadores, para citar o austríaco Schumpeter, que foi muito importante nessa interpretação da democracia, esses pensadores enfatizam a elaboração de instituições, de procedimentos democráticos, e veem nisso uma importância maior do que a participação dos cidadãos. Eles até temem a participação dos cidadãos, porque eles acham que uma participação muito elevada e muito constante da população em assuntos públicos, sem essa intermediação, sem esse filtro das instituições, pode causar um desvio da democracia e resvalar para o autoritarismo. Segundo esses pensadores, para citar a norte-americana Carol Pateman, segue uma ótica mais russoniana de que as democracias, as sociedades contemporâneas democráticas, elas estão enfraquecidas justamente porque a democracia contemporânea ela não enfatiza a participação das pessoas. O que as pessoas querem é se proteger por leis de uma possível invasão de sua privacidade pelo Estado, mas elas não têm mais interesse em participar e não tem mais essa ênfase na participação que era tão cara para a democracia antiga. Então, esses pensadores políticos contemporâneos vão dizer: nós precisamos reinvigorar as sociedades democráticas de massa, incentivando a participação dos cidadãos. Uma participação que tem que se dar a nível local, a nível estadual, a nível informal, ao nível de ONGs, de legislativo, mas nós temos que incentivar a participação, que a participação é como uma injeção de sangue novo nessas sociedades contemporâneas de massa. Sem isso, ela vai se atrofiando e a política vai ficar na mão de uma elite. Na verdade, são formas novas de reintroduzir, discutir as mesmas preocupações que Aristóteles havia manifestado com a melhor forma de governo, ou que Locke havia manifestado, como conseguir um consenso democrático entre os cidadãos, como conseguir um governo legítimo. A teoria política clássica, a teoria política moderna e a teoria política contemporânea são três partes de uma mesma indagação constante e eterna que a gente pode reduzir a uma só sentença: qual a melhor forma de organizar uma sociedade humana? E a gente se vê na próxima aula sobre a formação do Estado. Até lá!